TV Câmara, Campinas. Bom dia a você que acompanha a TV Câmara Campinas pelo canal 39.3, canal digital, também pela NET, canal 4, ou Vivo, canal 9, e também pelas redes sociais. Um ótimo dia para você e convidamos você a acompanhar os trabalhos desta manhã aqui no plenário da Câmara, onde acontece o Seminário de Inovação em Governo. Iniciou-se ontem. Hoje, uma sequência de palestras espera por você. São palestrantes de várias partes do país. Inclusive, um dos palestrantes é representante da Agência de Empregos da Prefeitura de Madrid. Portanto, todos os assuntos relacionados ao dia de hoje são assuntos importantes e queremos que você acompanhe os trabalhos. Fique conosco. Bom dia a todos. A Prefeitura Municipal de Campinas e a Câmara Municipal de Campinas dão as boas-vindas ao segundo dia do Seminário de Inovação em Governo, promovido pelas Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo e de Gestão e Controle, pela Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor, EGDS, e a Escola do Legislativo de Campinas, ELECAMP, com o apoio da Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Prefeitura de Campinas e da Associação dos Auditores Fiscais de Campinas. Para a nossa primeira palestra, a questão da modernidade e as políticas públicas, nós convidamos a professora Juliana Leite. Professora Juliana é doutora e coordenadora do curso de Administração Pública da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Também foi professora da Universidade Federal de Mato Grosso, de 2005 a 2007. Possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Desenvolvimento Rural pela Unicamp, doutorado em Desenvolvimento Econômico, também pela Unicamp, e pós-doutorado na área de políticas públicas. A professora foi gestora da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campinas em 2014 e 2015. Realiza pesquisas no Laboratório de Estudos do Setor Público da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, na área de gestão de políticas públicas, com ênfase em redes colaborativas e avaliação de políticas sociais, com experiência nas áreas de saúde, segurança alimentar e desenvolvimento rural. Ministra aulas sobre a evolução do Estado no Brasil e sobre sistemas de proteção social. Obrigada, professora, pela presença e boa palestra a todos. Alô, bom dia. Agradeço muito o convite dos organizadores do evento, parabenizo pela realização do evento, uma agenda tão importante. É um prazer estar aqui com vocês. Como a mestre de cerimônias já contou a minha história, eu sou uma profissional bastante interdisciplinar, e me encontrei na Faculdade de Ciências Aplicadas exatamente pela vocação da aplicação do conhecimento. Uma das vocações da Faculdade de Ciências Aplicadas é o conhecimento para a sociedade, né? O conhecimento para ajudar na resolução dos problemas contemporâneos. Eu saí da área de exatas, fiz um caminho e me encontrei nessa área de políticas públicas, também por essa inquietação que eu sempre tive de pensar, refletir, trabalhar sobre temas que estão aí e precisam ser endereçados, né? Principalmente na relação entre os governos e as sociedades. Então, é um prazer estar aqui. Enquanto gestora da Secretaria entre 2015 e 2017, eu também colaborei com a EGDS, foi um período muito rico, né? Não tinha como eu me tornar professora de administração pública sem viver na pele o que é ser uma gestora pública. Então, também tenho boas lembranças dos estresses que eu passei enquanto gestora pública, porque, com certeza, isso contribuiu com a reflexão
do objeto de estudo, que é o meu objeto, a administração pública, né? Eu orientei a minha fala hoje pensando em resgatar um pouco o sentido das relações entre o Estado e as sociedades ao longo do tempo, né? E como isso tem a ver com a inovação, como essa dinâmica, tanto dos governos quanto das sociedades, tem a ver com esse dinamismo, né? Com essas transformações que são a essência da ideia de inovação. Então, quando a gente pensa na origem primeira dos Estados, isso são os estudos lá da Teoria Geral do Estado, né, que eu ministro na disciplina de Introdução à Ciência Política. Os estudantes chegam e a gente começa a pensar, então, não dá para a gente pensar que o Estado é uma coisa dada, é isso, e agora? É legal a gente pensar como é que ele foi se estruturando para chegar ao que ele é agora, né? E se a gente for pensar na origem primeira, a gente vai lá nas coletividades, nas primeiras coletividades humanas que percebem que para sobreviver, né, para ter mais chance de sobrevivência, era melhor ficar em grupo, né? A primeira necessidade social é a da proteção. E aí os grupos vão se estruturando e se formando. E conforme esses grupos vão crescendo, existe também uma necessidade de divisão do trabalho, né? Um ganho de eficiência. Então, alguns vão caçar, alguns vão cuidar da proteção, alguns... E essa divisão do trabalho também gera uma maior chance de sobrevivência, dada a eficiência que isso gera em termos de recursos e tudo mais. Então, lá na origem, a gente tem essa necessidade de proteção, de divisão do trabalho, que as coletividades começam a se estruturar socialmente, né? E aí, aí começa uma organização formal do poder, porque a gente pensa que, na origem mesmo, o poder estava muito disperso entre todos os pequenos grupos, as pequenas famílias, ninguém estava submetido a nenhuma regra comum, que estava agindo sobre todas as pessoas. Cada um tinha o seu poder ali, disperso. E com esse crescimento, né, quando as coletividades vão crescendo e se tornando maiores e se organizando, começa a acontecer essa organização desse poder político, que é um poder que, na verdade, é o poder de instituir regras, que vão valer para todos. E aí começa, então, um processo de concentração de um poder que, se todo mundo não estava submetido a nenhum tipo de regra, eu podia matar alguém, eu tinha todo o poder comigo, porque não tinha nenhuma regra sobre mim. E aí, com o tempo, as coletividades vão crescendo, essa necessidade de se organizar, de proteger, vai começar a precisar ter um líder. Então, vamos escolher alguém que é mais apto, que é mais forte, que é mais hábil para liderar aquele grupo. Aí a gente já percebe uma verticalização, uma estrutura de alguém que está acima das outras pessoas e que vai liderar essas pessoas num momento de crise, ou representar aquelas pessoas diante de uma situação externa. E aí se inicia uma verticalização, uma estruturação desse poder que vai, então, decidir sobre as contendas que estão acontecendo, algum tipo de regra começa a ser criado, e isso, ao longo da história, dos séculos e séculos e séculos, foi se concentrando, foi se organizando na estrutura que hoje a gente entende como Estado, né? Que resgatando um pouco da teoria clássica do contrato social, né? O que é o contrato social? É as pessoas dando a sua liberdade em troca de uma regra comum que vai valer para todo mundo, porque, ok, então assim a gente consegue conviver melhor, a gente consegue evoluir melhor enquanto coletivo, enquanto sociedade. E isso, essas necessidades de organização estão na origem da criação dos governos, né? Então, é uma resposta, todo esse processo social é uma resposta às necessidades daqueles primeiros grupos. E aí vai ao longo, né, de muitos séculos, se desenvolvendo, sofisticando os seus mecanismos,
né? Quando a gente vê lá na Idade Média a criação das cidades, né, o surgimento das cidades, ela traz um crescimento muito grande das necessidades públicas, daquelas necessidades que não é minha nem sua, é uma necessidade coletiva. E aí, então, começa a necessidade de um corpo administrativo para cuidar daquilo, para cuidar das coisas comuns, para cuidar daquilo que, se não existir aquela competência para isso, ninguém vai fazer. A gente vive um pouco esse dilema até hoje, né, do público. Ah, se não é meu, não é seu, não é de ninguém, então tanto faz, né? Então, a necessidade de criar essa instância que vai cuidar das coisas públicas. E o funcionalismo, isso lá na Idade Média, né, no surgimento das cidades. E aí, com o passar do tempo, esse poder de criar regras, de organizar a vida comum, vai se concentrando e, por exemplo, chega no ápice do Estado absolutista, em que uma única pessoa, que é legitimada naquela época por Deus, então Deus quer que aquela pessoa esteja lá, né, aquele monarca absoluto, está nele o poder. O poder saiu da dispersão total e foi se concentrando, e no Estado absolutista ele está concentrado naquela uma pessoa. Então, é um pouco esse processo da organização do poder, é importante para a gente perceber a evolução, né, dos governos. E aí, quando a gente fala da evolução, a gente fala da evolução dessa máquina de administrar as questões comuns, de criar regras para se administrar as questões comuns, né? A vida comum. É essa evolução. Por exemplo, no Brasil. No Brasil, a nossa organização política ela se inicia com um grande vácuo de poder. Então, as regras saíam lá da Europa, para chegar aqui uma regra, meses e meses. Aí, imagina chegando aqui, se tem uma ambiguidade. Como é complexo, né? Era realmente um vácuo de poder no início da nossa organização política, né? Muito complexo essa transferência das regras, né, da metrópole para cá. E aí, em 1808, a família real vem para cá e traz para cá. A gente passa a ser sede do Império, tanto que não dava mais para voltar a ser colônia, né? Depois disso, veio a independência. E então a gente inaugura a nossa administração pública com a vinda, né? Claro que existiam órgãos antes, mas um professor da GV, Lustosa da Costa, em 2008 ele escreveu um texto chamado Brasil, 200 anos de Estado, 200 anos de administração pública, 200 anos de reformas. E ele publicou em 2008, não por acaso, porque ele sustenta de que a inauguração foi em 1808. E ele diz, né, que a instalação da corte transformou uma constelação caótica de organismos em um aparelho de Estado. Então, ali a gente inaugura, porque precisava existir uma administração na sede do Império Português, né? E aí a criação de várias organizações basais, fundamentais para essa estrutura, o Banco do Brasil, a Marinha, a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico. Aí, historicamente, tem muitas organizações que foram criadas ali pela necessidade mesmo, né, de se inaugurar uma administração pública brasileira, né? E a nossa administração, daí ao longo também desses 200 anos, teve vários momentos de inovação, várias introduções, às vezes mais rupturas, às vezes mais incrementais, né? Ou seja, mudanças pouquinho em pouquinho, mas muitos momentos de inovação nesse tempo de evolução do Estado no Brasil. A gente tem a inovação burocrática, né, que num momento foi bastante inovadora, no sentido de propor um modelo muito diferente do que o que estava em vigência. Então, lá na República Velha, a gente tem uma política muito personalista, né, muito patrimonialista, muito clientelista, muito baseada nos poderes regionais das oligarquias que estavam espalhadas pelo Brasil inteiro. E aí, então, na era Vargas, na década de 30, vem essa inovação burocrática.
vamos burocratizar, vamos padronizar os procedimentos, né? Lembra daquela coisa das regras? Vamos fazer as regras universais e padronizadas que valham para todos. Vamos privilegiar a meritocracia, vamos organizar o processo de compras, vamos organizar o processo de contratação de pessoal. E isso tudo como uma forma também de neutralizar aqueles poderes que estavam espalhados nas oligarquias regionais. Então, agora, é o que a professora Sônia Draib chama de estruturação da ossatura do Estado capitalista brasileiro. Porque a gente está no início da industrialização brasileira, década de 30, o início da urbanização, mudanças demográficas radicais, né? aquele grande boom da saída, o início, né? Que é o grande mesmo, foi na década de 60. Saída do campo para a cidade, então muitas transformações estruturais na sociedade e o poder se reorganizando como um poder central, né, como o interesse da nação, não é mais o interesse das oligarquias, mas é o interesse da nação. E essa inovação burocrática foi uma ferramenta para isso. Foi a construção da ossatura, a padronização nacional de como a administração funcionaria, né? E a criação do DASP, em 1937, foi o marco dessa organização, que foram os braços, né, do governo, que persistiu pelo Estado Novo, né, pelo período ditatorial, para que o governo, então, implementasse esse modelo que lhe servia, né, lhe servia ao seu objetivo político de neutralizar os regionalismos. E aí, então, vamos padronizar e vamos para o modelo burocrático que era inovador naquele momento. Aí mais um período que foi marcante, né? Já na ditadura militar, a gente estava vivendo o ápice do nosso desenvolvimentismo, né? Ou seja, uma lógica em que o Estado conduz o país ao desenvolvimento econômico, né? À industrialização. Então, a gente estava no ápice do desenvolvimentismo e o Estado querendo maior flexibilidade na sua gestão, para poder fazer com as próprias mãos o desenvolvimento econômico. E aí, em 67, vem essa inovação da administração indireta. Então, vem um decreto-lei, em 67, que vai dar espaço para uma administração que não é estritamente o governo, né? Não é a administração direta nas suas diferentes escalas, esferas, federal, estadual e municipal, mas uma administração pública que vai estar sujeita a regras mais flexíveis, né? As autarquias, as fundações, as empresas públicas, elas saíram um pouco das amarras rígidas da administração direta. E esse foi também uma inovação instituída na época dos militares. E outro último marco, a inovação gerencialista, que chega já na década de 90 aqui, né? No mundo ela chega no final da década de 70. Aqui tem autores que acham que, devido à ditadura militar, aquela coisa mais nacionalista, característica, né, da nossa ditadura militar, segurou um pouco essa onda de chegar a nova gestão pública, todos os referenciais gerencialistas no Brasil, que chegaram, então, na década de 90, mas dentro dessa onda mundial de olhar para o Estado e falar, calma, vamos encolher um pouco nossos braços, porque não damos conta de fazer tudo o que estamos fazendo, né? Isso tudo muito ligado à crise fiscal do Estado e às sucessivas crises do capitalismo. Então, a gente percebe que isso no mundo, né, saindo um pouco do Brasil, nessa evolução dinâmica dos governos, existiram vários momentos, vários consensos diferentes que acompanharam as evoluções da máquina administrativa. A gente tem um momento liberal, em que o consenso era de que o Estado não deveria colocar
não deveria dar pitaco e intervir em muita coisa, né? Era um momento de forte ênfase nos direitos individuais, no Estado simplesmente como um regulador, mas bem limitado, né? Aí vem um momento intervencionista, pós-Segunda Guerra Mundial, né, na construção dos grandes estados de bem-estar social do mundo. Era um momento em que o capitalismo vivia seus anos de ouro, ele tinha muito recurso, os estados estavam ricos, né, porque é isso, as crises do capitalismo e as crises fiscais do Estado, elas são espelho uma da outra. Claro que quando a economia retrai, a arrecadação do Estado retrai, e aí a gente entra na crise fiscal do Estado. Então, as coisas são espelhadas. Então, lá no pós-Segunda Guerra, a gente vivia, nos países avançados, uma situação de bastante prosperidade econômica, e os estados, então, começaram a crescer, se estruturar e se legitimar, né, no contexto da criação da ONU, dos direitos que foram sendo conquistados, começou a se legitimar um consenso de que o Estado, sim, precisa agir na relação mercado-sociedade. Só o mercado não dá conta de levar a sociedade para um estado de bem-estar. Então, o Estado vai equilibrar um pouco a balança, e essa é a lógica do estado de bem-estar social. E aí o Estado, então, começa a fazer políticas nas mais diversas áreas, como um direito, não como filantropia, não como caridade. E a gente tem, então, os grandes exemplos dos estados de bem-estar social ao redor do mundo. E, claro, na América Latina, a sua versão subdesenvolvida desse processo. E aí, por fim, né, pós-década de 70, com as crises sucessivas do capitalismo e as crises fiscais do Estado, o momento neoliberal, né? Um momento que, na verdade, essas ideias sempre existiram, né? O Hayek, que é um grande ícone das ideias neoliberais, já gritava as ideias neoliberais lá atrás, quando o estado de bem-estar social estava sendo escolhido como caminho, eles já falavam isso. Aí, quando veio a crise da década de 70, foi a hora deles chegarem e falarem: está vendo? Está vendo? Foi o Estado que fez isso, né? O grande argumento neoliberal é esse, não? Então, foi a crise toda vem porque os estados cresceram demais e eles estão fazendo muita coisa, intervindo muito, e isso não dá certo. É um ponto de vista, né? É um ponto de vista que, naquele momento de crise, ganhou muita força, porque realmente os estados estavam quebrados, digamos assim, né? Com a crise, a arrecadação caía muito, e fala: bom, então agora o que a gente vai fazer se a gente não está tendo recurso para manter essa estrutura? E aí, então, esse novo consenso de que os estados precisam repensar o seu papel. Como é que, então, agora, nesse novo contexto, o Estado vai agir? E aí, então, quando a gente vai falar de inovação, a gente tem que resgatar. Esse foi o fio que eu pensei, né, em discutir. Quando a gente está pensando nessa evolução, no para onde a gente quer ir, no que a gente quer fazer de novo, a gente tem que voltar para pensar, então, o que a gente precisa hoje. Se lá no começo a gente precisava de proteção e precisava de melhorar a divisão do trabalho, agora a gente precisa do quê na nossa sociedade pós-moderna? E essa é uma pergunta importante, né, para a gente se fazer. Tem, como exemplo, né, tem um filósofo sul-coreano, e ele fala que a gente vive a sociedade do cansaço. Então, cada época teve a sua enfermidade. Então, uma época as bactérias matavam massivamente, e os vírus e vários problemas lá atrás. Então, eram os animais, né, que matavam. E em algum momento o desenvolvimento científico e tecnológico foi lidando com essas enfermidades, e hoje, exatamente pelo processo cultural da modernidade,
né, que vem daquela lógica do iluminismo, da razão como a grande solução, do progresso como a grande meta, né, o grande horizonte para a gente olhar, o produtivismo, toda essa pressão, né, que começa nas fábricas, né, pela eficiência, pela produtividade, para o produzir mais com menos, chega em nós. E aí ele diz que hoje a gente vê que as doenças, as enfermidades dessa pós-modernidade são as enfermidades que ele chama de neuronais, que é a nossa saúde mental, né? que é os transtornos de ansiedade, de depressão, a falta de sentido, e tudo isso está dado, né? É transversal, né, no mundo e nas diferentes classes, áreas de atuação. Então, eu dou esse exemplo para a gente perceber da necessidade que os governos têm, quando vão pensar em inovação, de olhar para a sociedade atual, né? Fazer essa leitura dessa pós-modernidade, do que é que a gente está vivendo hoje, para poder fazer essa relação de, então eu estou aqui para endereçar essas questões, para trabalhar com elas, né? E aí, para além disso, fazendo só um parênteses, né? Então, como eu falei, a modernidade ela é essa que vem no século, desde o iluminismo e chega até o século XX, o progresso, a razão e tudo mais. E a pós-modernidade na sociologia é pós-queda do Muro de Berlim e a queda da União Soviética, em que esses valores começam a ser questionados. Tipo, nossa, será que funcionou isso? Será que funcionou a razão, o progresso? Estamos indo para o caminho certo ou não estamos? Então, tem todo um questionamento desses valores, e aí seria a pós-modernidade ou a sociedade pós-industrial, com essas características que são muito diferentes também das sociedades industriais, né? Daquela clássica da Revolução Industrial. Porque hoje o capitalismo é outro, lidando com outras questões, né? Além de algumas antigas. E aí, algumas antigas, a gente pode perceber que ainda estão bem mal resolvidas, né? A gente percebe nesses objetivos, os ODS, né, da ONU, Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, questões muito, muito complexas que ainda não foram lidadas, e elas são herança da modernidade, herança de todo esse processo que veio, né? Então, a gente olha, dentro dos objetivos, erradicar a pobreza, acabar com a fome, educação de qualidade, água e saneamento, né? Coisas muito, muito basais, né? Cidades, a questão da cidade, a questão dos oceanos, do meio ambiente, das energias, do trabalho, né? Que teve uma palestra ontem que, infelizmente, eu não pude estar, mas muito interessante. Essa questão do desemprego estrutural precisa ser olhada. Então, para onde a gente vai tentar resolver a questão de que os postos de trabalho estão cada vez mais escassos, né? Então, são problemas muito complexos e não resolvidos. E a literatura da administração pública, principalmente nas políticas sociais, elas trazem esse conceito de wicked problems, que são problemas perversos, né? E por que eles são perversos? Eles são problemas emaranhados, são problemas multicausais, eles são problemas multiescalares, eles são problemas muito interconectados, problemas que envolvem muitos stakeholders, né? Que têm agendas conflitantes, agendas diferentes. É uma arena de conflito que envolve aquele problema. É um problema que é difícil de definir, ele é muito ramificado. Ele é muito ramificado. E aí, se a gente não consegue definir, complica, né? Para tentar uma solução. Ele é um problema que, às vezes, você vai tentar resolver um pedaço e você cria um outro problema, você descobre um outro problema, ou você descobre um outro problema, ou você cria um outro problema, então você não tem para onde correr, né? E, por isso, são problemas de dificílimas soluções, né? Tem esses dois autores que começaram a aplicar essa expressão
na década de 70, né, eles falam que é um problema cuja complexidade social significa que eles não possuem um ponto fixo e determinável. Isso também é uma característica dos problemas complexos, que tem a ver com esse dinamismo. Eles não são iguais. Hoje eles têm outra cara, hoje eles são impactados por outras coisas, eles estão também em transformação, né, os problemas. E aí é esse emaranhado, né? Se a gente não tem uma definição precisa para eles, eu fiquei pensando numa analogia com a questão dos carcinomas de pele. Vocês sabem, né, que quando tem uma pinta que não tem a sua delimitação clara, ela pode ser um problema. Se ela está bem delimitadinha, o dermatologista fala, não, essa daqui está ok. Então, é mais ou menos isso, né? Um problema que não tem uma definição clara é complicado de se resolver. A gente não consegue nem diagnosticar ele, né? Às vezes é um problema tão gigante, a gente não consegue diagnosticar. E como é que a gente vai planejar uma solução se a gente não consegue diagnosticar, né? E ele é sintoma de outros problemas, ele é causa de outros problemas. Aí, como eu já falei, tem pessoas envolvidas com diferentes visões de mundo, radicalmente diferentes, que faz com que a coisa não ande, né? Então, se eu tento ir para lá, tem outra pessoa que está barrando a minha pressão para lá, e aí daí não saímos do lugar, porque as pressões se neutralizam, né? Então, esse tipo, por que eu trouxe esse Wicked Problems? Porque esse tipo de problema, ele precisa dessa racionalidade de experimentação para lidar com ele. Já que ele é uma coisa que não se consegue pegar e definir, a gente precisa, né, entrar numa lógica de experimentação para poder trabalhar e lidar com eles, né? É primordial isso. E aí, então, para entrar nessa questão da experimentação, eu achei interessante trazer aqui a agenda de discussões de um evento que foi muito interessante em São Paulo, que foi o Encontro Internacional de Inovação em Governo. Vieram pessoas de vários países, vieram pessoas do alto escalão do governo federal, e teve muita discussão legal, então eu achei que era legal eu trazer o estado da arte dessa discussão de então, como é que a gente experimenta, quais são os desafios para a gente experimentar, e quais são as potencialidades que já estão acontecendo nesse sentido, né? Bom, eu acho que vocês sabem mais que eu sobre isso, né? Quem está no dia a dia percebe as dificuldades que a gente tem para pensar fora da caixinha, para sair da lógica, para inovar, né? A gente está num modelo burocrático, né? Quando eu falei das transformações, né? Tem autores que datam a administração pública brasileira como uma fase patrimonialista, uma fase burocrática, uma fase gerencialista. Só que todas essas coisas continuam aqui. A mesma coisa do Brasil agrário e Brasil urbano, né? Não foi uma transição do Brasil agrário para... Está tudo misturado, continua tudo aqui, o patrimonialismo, a burocracia e o gerencialismo. Então, quando a gente lembra, né, daquele tipo ideal de burocracia, a criatividade é o oposto dela. Na verdade, o que ela quer é previsibilidade, né? Ela quer padronização, ela quer impessoalidade. Então, né, como que uma pessoa vai ser criativa? Para eu ser criativa, eu estou trazendo eu como pessoa aqui. Eu é que estou pensando e discutindo com outro. É a gente ser humano. Né? E se a gente está pensando no modelo, claro, naquele tipo ideal weberiano, né? O que se queria? Se queria uma máquina. E aí a criatividade não entra muito, né? E o risco também não entra muito, porque o grande valor é a previsibilidade. Então, a imprevisibilidade, a indeterminação, esses elementos do não determinado, também não são muito bem vistos, né, nessa cultura da burocracia. E ainda tem gente que pensa que fazer uma coisa nova no governo sem saber se vai dar certo é uma responsabilidade. Imagina, a gente tem que ficar no que a gente já sabe, no que é certo, que já deu certo, né? E experimentar algo novo é irresponsável, né? Existe essa visão. E aí, além disso, existem fatores culturais mais amplos que são da nossa sociedade, dessa sociedade que veio da modernidade, que é, por exemplo, a cultura da
inibição do erro. Então, errar é muito ruim. A gente é punido por errar, né? Durante toda a nossa formação, se a gente errar, a gente perde ponto, né? Então, o não saber é ruim também. Então, errar é ruim, não saber é ruim. E se a gente pensar, a inovação, ela depende disso. Ela depende da gente errar e tentar e fazer e ajustar e não deu certo. Então, agora, vamos tentar de novo. Por que será que não deu certo? O que a gente pode mudar para dar certo? E o não saber é a base do descobrir, né? Do criar, na verdade. Se eu já sei tudo, não tem espaço nenhum para eu criar, não tem espaço nenhum para eu inovar, né? E aí, isso é cultural, né? Na academia, a gente vive muito isso. E como é que a ciência vai andar sem o não saber e sem o erro? Então, são fatores culturais maiores que também influenciam nessa criatividade, né? E aí, desafios é isso, é perceber que para além das questões dos métodos e produtos, né? Então, inovar não é só criar métodos e produtos. Tem a ver com comportamento, por exemplo, isso que eu acabei de falar, né? Comportamentos direcionados a risco, a tentar e errar, ao incentivo a gente não sabe e a gente quer descobrir. Tem a ver com comportamentos, tem a ver com criação de imaginários, né? Tem uma grande literatura que eu acho muito interessante, né? sobre os imaginários dentro das organizações, sejam elas públicas ou não, né? O que a gente... quais são as narrativas e todo o universo simbólico que a gente carrega no nosso fazer diário, no nosso cotidiano e tudo mais. Os sentidos, né, que a gente vai encontrando. Então, tem tudo a ver com isso, né? E a inovação, ela não é a negação do passado. Isso é muito ruim para uma cultura de inovação, a gente achar que a inovação que ela é a negação do passado. Ela não é. Ela é o desdobramento do passado, é uma linha, é um contínuo que vai acontecendo, sempre dinâmico, né? Nada é parado. Então, a questão é como a gente estabelecer diálogos nessa coisa da mescla, né? Como eu disse, está tudo aqui. O patrimonialismo, a burocracia, o gerencialismo, o agrário, o urbano. E também está tudo aqui. As hierarquias estão aqui, mas as redes estão aqui. A competitividade está aqui, mas a colaboração está aqui. Não é que eu vou jogar uma coisa fora, é impossível, né? Eu eliminar completamente o lado esquerdo e ficar com o lado direito. É ingênuo isso. O que a gente tem que encontrar é como a gente vai promover a interação entre esses dois lados, entre a dependência e a emancipação, entre a polarização e o afeto, a rigidez e a criatividade, a imposição e a empatia. Então, é como pensar nesse caldeirão que está tudo junto e misturado, como a vida é, né? E aí, superar a ideia, como eu acabei de falar, de que tem que jogar tudo fora, de que nada disso serve e a gente precisa de tudo novo. E aí não dá, né? O novo é incompatível com tudo isso e não tem como. A gente precisa colocar essas novos comportamentos, essas novas formas culturais e organizacionais, essas novas culturas organizacionais, dentro do que a gente já tem de orçamento, de equipes, de hierarquias, de órgãos de controle, né, de prazos, de toda a estrutura normativa que está dada. Porque, é claro, a gente esbarra nas leis. Vocês, com certeza, sabem mais que eu sobre isso. Eu lembro quando eu fui gestora, né? A gente está dentro daquelas normas. Então, aí, a gente vai ter que ver como é que a gente vai transformar por dentro essas engrenagens, né? E outra coisa, pensar que, apesar de eu começar a fala falando que a criatividade não tinha a ver com a hierarquia, com a burocracia, a gente sabe que na burocracia existem os espaços, né, que a literatura chama de discricionariedade, que é aquele espaço em que a pessoa às vezes é maior, às vezes é menor, e a gente está falando
de todos os níveis. Claro que lá no alto escalão é esperado que a pessoa pense, que a pessoa defina, seja criativa, porque daí está vindo lá do topo a ordem. Mas em todos os níveis, até nas chamadas burocracias de nível de rua ou linha de frente, que são aqueles que entram em contato com a sociedade, os professores, os médicos, os guardas de rua, enfim, tantos atendentes. Existe essa discricionalidade, ou seja, esse ângulo de manobra em que a pessoa pode pensar, eu acho que eu vou fazer desse jeito, eu acho que eu vou fazer daquele. Então, claro que isso pode ter um resultado nefasto, se o atendente olha e fala, não, fui com a cara dessa pessoa e vou dar aquela lista para ela, vou mandar ela para outro lugar, e aquilo que a gente já sabe, mas também são espaços em que essa cultura da criatividade pode ser colhida e sistematizada, né? Como é que esses espaços em que cada um professor pensou uma coisa na sala de aula, ele mesmo pensou, como é que a gente consegue, é isso que a gente está fazendo aqui, né? Como é que a gente consegue trocar sobre o que cada um conseguiu fazer dentro do seu espacinho de manobra e, de repente, deu certo e foi legal e a gente difunde. E isso pode virar, daí, uma política institucional. Colher esta criatividade que está espalhada por todas as áreas da administração. Isso é um grande desafio. E também estamos num momento muito complexo, né? Mundial e no Brasil também, mas um momento, aquele velho clichê, né, das crises como oportunidades, porque as crises daquele momento são aquele momento que você não tem para onde correr, então você fala, não, eu vou ter que achar uma solução diferente, eu vou ter que buscar uma solução diferente para isso, eu preciso experimentar. Então, todo aquele comportamento do risco, da inovação, da criatividade, da propensão a errar, a crise dá aquele empurrão, né? Um dos conferencistas desse evento em São Paulo é o Francisco Gaetani, que foi presidente da ENAP, e ele afirmava que a administração pública com certeza inova mais em momentos de crise. Que é de se esperar, porque é aquilo, a gente entra numa zona de conforto, está tudo bem, está tudo funcionando, para quê que eu vou ficar gastando energia em pensar soluções? Então, a crise nos coloca, né, nesse olho do furacão que a gente tem que reagir, né, de alguma forma. E aí tem muita coisa sendo feita. O tema está na agenda, o tema está sendo falado, o tema tem muita visibilidade mundial. Né, tem muita coisa em novos produtos, em desenhos de políticas, em modelagens organizacionais. Essa enorme onda de incorporação das TIs, né, que é super importante, só é importante a gente perceber que não é só isso, né, esse não é sinônimo de inovação em governo, é entrar no paradigma e-gov, smart gov. Também, né, mas é muito mais do que isso. A reengenharia de processos, inovação em mecanismos de financiamento, inovação em mecanismos de accountability e interações intra- e interorganizacionais. Esse é um grande desafio e uma grande potencialidade. No meu doutorado eu estudei isso, porque no mestrado eu estudei uma política de segurança alimentar, daqui de Campinas. E ela era implementada pela Secretaria de Educação, pela SEASA, e por um órgão que era vinculado diretamente ao gabinete, na época. E aí, qual foi a descoberta no final? Né? Que os resultados, o não alcance, né, das metas, se devia muito à falta de articulação, isso eu acho que vocês vivem também, né? Porque tudo que a gente faz envolve vários órgãos. Então, como é que a gente melhora essas relações intra-organizacionais? Né? E o interorganizacional daí já é para fora, que a gente também precisa, com certeza a prefeitura como um todo participa de vários projetos e programas em que ela interage com órgãos externos. Né? E aí a inovação ela pode acontecer em diferentes fases do ciclo de políticas. Essas são as potencialidades. Né?
Agora está acabando o meu tempo, eu não vou explicar com mais detalhes, mas a gente usa muito na faculdade essa ideia do ciclo de políticas, né? Como é que uma política funciona dinamicamente, isso é uma coisa didática, né? A gente sabe que na realidade tudo é mais bagunçado, misturado e tudo ao mesmo tempo agora. Mas a política ela passa por um processo, né, de identificar um problema, de colocar esse problema na agenda, de procurar soluções para esse problema, de escolher uma solução para esse problema, de planejar como é que a gente vai executar essa solução, avaliar essa solução e a gente volta para o início do ciclo. E aí tem exemplos de inovações em cada um dessas etapas que já estão acontecendo. Inovações na agenda, na formulação, na implementação, na avaliação e tudo isso. Então, essa questão fundamental, que é um desafio e que é uma potencialidade, eu vou terminar com ela, que é a questão da formação de redes e parcerias. A gente não pode pensar a inovação pública, a inovação em governo, como a inovação pública. A gente não pode pensar a inovação pública como sendo somente inovação do governo, inovação no setor público. É uma inovação que precisa, como eu falei, por essa questão cultural e comportamental, ela precisa estar envolvendo o setor privado, as organizações não governamentais, a sociedade, a academia, né? Porque é como eu falei no começo, a própria natureza da existência do Estado e dos governos é para satisfazer necessidades da sociedade. Então, se essa relação não tiver articulada, não faz o menor sentido. Então, essa articulação é fundamental. E aí, tem formações de redes, de laboratórios sendo criados pelo mundo, pelo Brasil. Eu acho muito legal eventos como esse acontecendo em todo o Brasil. E é isso que precisa ser feito, né? É isso, para a gente ganhar corpo e cada vez mais poder trocar conteúdos, poder trocar experiências. E esse States of Change é um exemplo de uma rede mundial que se propõe a discutir como criar as capacidades nos governos para lidar com os desafios que enfrentam. Nessa lógica de que os desafios sempre mudam e a gente precisa continuar também sempre mudando. Então é isso, agradeço, me coloco à disposição, a gente vai abrir para quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, e eu me coloco à disposição também para conversar depois, aqui está o meu contato. Gostei muito da sua palestra, parabéns. Obrigada. Eu já trabalhei na administração pública, até como gestora, e vi com bons olhos a inovação, né, porque eu sempre pensei em novidades e nunca... e tinha aquela dificuldade justamente pela cultura. Os órgãos de controle social existentes, eles têm uma cultura muito própria para a lei somente, né? A letra fria, né, da lei. E há necessidade também de uma evolução nisso. Você concorda? Uhum. Que os órgãos de controle, eles, às vezes, eles bloqueiam o gestor público. Está certo que eles existem para a moralidade pública existir, né? Mas é exagerado. Eu fui presidente do Observatório Social na cidade de Jundiaí, e, logicamente, é uma organização muito boa, mas nós temos que ter modernidade também no controle, certo? Não é? Você concorda com isso? Como você chama? Vilma Muniz. Obrigada, Vilma. Com certeza, Vilma. Essa coisa do controle vai muito para o lado tem a ver com a cultura, né? Os Sim. órgãos de controle, né? Tem aquele, cada vez mais, eles amedrontam, né? Quando todo mundo que trabalha tem aquele pavor, né? dos órgãos de controle, e tem a ver com uma
uma lógica de legislar por esperar que as pessoas vão burlar a regra. Sim, sim. Então, sim. já se espera que o comportamento vai ser errado, que todo mundo está louco para fazer errado. Aí você vai apertando, 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 até não deixar um espacinho. E isso, definitivamente, atrapalha o processo, porque a inovação, o próprio erro, né? Como é que vai dar para ter espaço para tentar uma coisa e não dar certo, e daí não tomar na cabeça, né, depois, como sendo, enfim, ilegal Isso. ou fora da legalidade. Então, é a própria lógica mesmo do controle que precisa mudar um pouco. Na prática, nas administrações públicas, notadamente no municipal, há um breque dentro da administração das decisões por conta de uma procuradoria jurídica que não acompanha a evolução. E isso se tornou uma doença na administração pública municipal como um todo. A questão vai para a procuradoria e barra lá e não progride, né? Então, o avanço, ontem falou-se muito da diferença entre a administração pública e a privada. E talvez seja esse um grande problema. É isso. Sim. Muito obrigada, viu? Obrigada. Nós agradecemos à professora Juliana pela excelente palestra. A professora vai continuar aqui à disposição para as dúvidas das próximas dúvidas que surgirem. E nós vamos fazer agora uma pequena pausa de 15 minutos para o coffee break, que está sendo servido aqui na Galeria dos Ex-Presidentes. Tá? Daqui a pouco a gente volta. Nós encerramos, neste primeiro momento, nesta primeira parte da manhã, uma palestra deste seminário que aborda a inovação nos governos. Porém, o seminário continua. Esse seminário ele vai até o final da tarde de hoje e não teremos a transmissão ao vivo de todos os palestrantes que usarão aqui a tribuna para falar. Mas você pode vir até aqui ao plenário da Câmara Municipal, na Avenida Roberto Mangi, 66, aqui no bairro Ponte Preta, e participar aqui direto, ouvindo diretamente os palestrantes. Portanto, fica aqui o convite para que você venha até o plenário. Muito obrigada por acompanhar a programação da TV Câmara Campinas. Continue conosco. TV Câmara Campinas.